Sabe aquela sensação de que o tempo todo, em todo lugar, tem alguma coisa tentando nos influenciar? Pode ser o algoritmo de uma rede social, uma propaganda, uma ideologia política. A pressão para a gente se encaixar em um padrão é constante. Mas existe um chamado para algo totalmente diferente. Uma transformação que começa de dentro para fora. É nesse conceito que a gente vai mergulhar agora. E o nosso ponto de partida é justamente este versículo, de Romanos 12:2. Ele já coloca na mesa uma tensão fundamental. De um lado, a gente pode ser moldado passivamente pelo mundo. Do outro, a gente pode ser ativamente transformado pela renovação da mente. A escolha entre essas duas posturas é o que define todo o resto. E olha que incrível, quando a gente vai para as palavras no grego original, a coisa fica ainda mais profunda. Amoldar, que vem de susematizou, é literalmente como colocar uma massa de pão numa forma. Com o tempo, ela vai, assumindo o formato daquele molde. É um processo passivo. Agora, transformar, que vem de metamorfo, é a mesma palavra usada para a transfiguração de Jesus. É uma mudança radical que vem de dentro para fora, algo que só um poder sobrenatural consegue fazer. Ok, mas como essa ideia de transformação se aplica na vida real, no dia a dia? Bom, a gente vai explorar isso em 4 áreas que são cruciais. Primeiro, conflito e paz. Depois, sociedade e trabalho. Em seguida, finanças e propósito. E, por fim, política e liberdade. Começando então pelo conflito. O posicionamento que a fonte apresenta sobre a violência não é uma regra única, sabe? Preto no branco. Pelo contrário, é uma visão bem cheia de nuances, que muda dependendo do contexto. A análise divide a resposta em 3 esferas diferentes. No nível individual, o chamado é para a paz, para não buscar vingança, o famoso dar a outra face. Mas quando o contexto muda para a família, aí surge o dever de proteger os seus, até fisicamente se for preciso. E por último, no contexto nacional, a participação numa guerra de defesa é vista como uma possibilidade. O ponto central, na esfera pessoal, é que a estratégia principal nunca é a retaliação. A grande orientação é superar o mal com uma atitude proativa de bondade. É uma tática de fazer o bem justamente para quem nos faz o mal. Agora vamos sair do conflito e entrar na questão da sociedade. Aqui, o foco vai ser nos ensinamentos sobre trabalho, bem-estar social e qual é o papel da comunidade na hora de ajudar os seus membros. E o princípio fundamental, segundo esta análise, é uma exortação bem forte ao trabalho e à responsabilidade de cada um. A dignidade que vem do trabalho é um valor central, não como um castigo, mas como algo que faz parte da natureza humana. E aqui tem uma distinção que é, fundamental. A fonte deixa bem claro a diferença entre quem não quer trabalhar por uma questão de vontade e quem não pode trabalhar por motivo de doença, idade ou alguma outra limitação séria. É essa distinção que serve como chave para entender para quem a ajuda social da igreja deveria ser direcionada. Essa citação, trazida no texto, resume bem a ênfase. A ideia é que dar um emprego restaura a dignidade e promove a independência, de um jeito que a dependência a longo prazo não consegue. A ajuda social seria um suporte temporário para situações bem específicas. Certo. Agora vamos falar de dinheiro. A fonte aborda as finanças não como uma coisa ruim que a gente tem que evitar, mas como uma ferramenta que pode ser usada para um propósito maior, tanto pessoal quanto coletivo. Isso já nos leva direto para uma pergunta importante. A prosperidade em si, ter recursos, é um problema? Muita gente acha que sim, mas qual é a perspectiva que o texto apresenta? A resposta está nessa definição. Prosperidade aqui não tem a ver com materialismo, com o acúmulo por acumular. É definida como ter recursos suficientes para cumprir uma missão, para realizar um propósito divino. É uma visão, na verdade, de abundância com responsabilidade. A parábola dos trabalhadores da vinha é usada aqui para ilustrar vários pontos. Primeiro, o dono da vinha cumpre os contratos que fez. Segundo, a inveja dos outros não muda em nada o direito dele. Terceiro, ele pode fazer o que quiser com a sua propriedade. E o ponto-chave, ele tem a liberdade de ser generoso. A fonte define com força o direito à propriedade privada e a liberdade que o dono tem de usá-la como achar melhor. E para fechar, vamos conectar tudo isso com a esfera política. A fonte apresenta uma visão sobre o papel do cidadão, a função do governo e a importância de lutar por certas liberdades que são consideradas fundamentais. O texto aponta um fato histórico interessante. Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel pediu um rei, a Bíblia avisou sobre as consequências.
Uma delas era um imposto que, para a época, era visto como altíssimo, 10%. Agora, vamos dar um salto enorme para os dias de hoje. A análise contrasta aquele número com os dados oficiais do governo brasileiro para 2024, que apontam uma carga tributária bruta de 32,32% do PIB. Quando a gente coloca um do lado do outro, o contraste é dramático, né? Aquilo que era visto como um fardo opressor no passado é menos de 1/3 da carga tributária atual, segundo a fonte. E isso, claro, levanta questões sobre o tamanho e o papel do Estado na vida do cidadão. Diante desse cenário, a fonte faz um chamado à ação. A proposta é se envolver ativamente na política, eleger líderes com base em princípios éticos, defender valores como a vida, a família, as liberdades e trabalhar por um governo que, segundo o texto, sirva ao povo em vez de oprimi-lo. E assim, a análise toda não termina com uma resposta pronta, mas sim com uma pergunta. A gente viu princípios sobre paz, trabalho, prosperidade, cidadania. O verdadeiro desafio e a reflexão final que a fonte propõe é pensar criticamente sobre como esses conceitos, de não se amoldar, mas sim de se transformar, podem ser vividos no mundo complexo e em constante mudança de hoje.